Bom, pessoal, agora exercício de fixação, vamos colocar a mão na massa. Primeiro exercício diz assim, ó. Todos os anos no mundo, milhões de bebês morrem de diversas causas, né? É um número escandaloso, mas que vem caindo. O caminho para se atingir o objetivo dependerá de muitos e variados meios, recursos, políticas e programas, dirigidos não só a crianças, mas também às suas famílias e comunidades. Bom, dá uma olhadinha no gráfico aí que é bem legal, galera, é um gráfico decrescente, uma reta decrescente, né? E logo depois ele fala, ó, admitindo-se que os pontos do gráfico acima pertencem a uma reta, a mortalidade infantil em 2015, em milhões, será igual a... Gente, aqui eu acho muito importante a gente começar a perceber que tem dois pontos já dados e que ajudam a gente a entender um pouco melhor esse decrescimento da mortalidade. A primeira coisa, gente, é perceber que, ó, são 15, ali ó, a mortalidade está em 15 milhões de bebês, né, no ano de 1980. Então aqui eu já tenho essa relação, ó, 15 para 1980. Aí o legal aqui é você perceber que logo depois cai para 11. E aí caiu para 11 milhões e isso em 2000, nos anos 2000. Aqui já é a hora da gente analisar. Por quê? Porque houve uma queda, galera, isso é muito legal, ó. Houve uma queda de 20, ó, em 20 anos, houve uma queda de 4 milhões. Aqui, ó, a gente teve uma queda de 4 milhões de mortes de bebês em 20 anos, né? Então é interessante perceber que como esse gráfico é uma reta e esse decrescimento é constante, se são 4 milhões em 20 anos, galera, se você simplesmente fizer uma divisão, 20 dividido por 4, você vai perceber no final das contas que a cada 5 anos eu tenho 1 milhão de mortes. Olha que legal. Então vamos escrever isso, ó. Vê se você entendeu essa, galera. São 4 milhões em 20 anos, então eu faço essa divisão aqui, ó, 20 dividido pelo 4, isso vai me dar então aí 5, né? São 5 anos para cada 1 milhão. Essa que vai ser a ideia, né? Então a gente já tem essa relação aqui, ó. 1 milhão para cada 5 anos. Legal. Feito isso, logo depois ele vira pra gente e coloca 2015 lá no finalzinho, a gente não sabe, né, quantos milhões a gente tem. Mas aqui tem uma dica boa. Gente, a gente estava em 2000 com 11, né? Então agora eu tô com X, olha lá. E aqui no cantinho eu tô no ano de 2015. Agora perceba, galera, é 1 milhão a cada 5 anos. De 2000 até 2015 se passaram 15 anos. E aí pensa, 5 mais 5 mais 5, isso aconteceu 3 vezes. Então houve um caimento de 1 em 1, ó, 3 vezes. Sendo um pouco mais claro, se são 15 anos, né, se 1 equivale a 5, então por consequência 3 equivaleria aí de fato a 15 anos, beleza? Então se vai cair 3, ó, milhões da mortalidade, então 11 menos 3, que vai ser igual a 8 milhões de mortes, né, galera? Então, no final das contas, isso me traz para a alternativa letra B. Então, galera, é um jeitinho de pensar legal e que eu queria muito que vocês tivessem na manga, que é perceber o que acontece por ano. Porque como essa função é uma função que decresce de forma constante, a gente pode tirar proveito e resolver essas contas bem de boinha. Gente, vê se foi. Belezinha. Tá o nosso número 1. Vamos pular pro 2? Ó, exercício 2, gente, já é um exercício mais da gente simplesmente assinalar, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo mesmo, ele vai caber nesse cantinho. Tá dizendo assim, ó. Uma empresa de táxi, E1, cobra R$ 2,00 a bandeirada, que é o valor inicial da corrida, e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Aí depois tem outra empresa, E2, que fixa em R$ 3,00 o quilômetro rodado e não cobra bandeirada. Aí ele diz assim, ó, as duas tarifas estão melhor representadas graficamente em... Gente, primeira coisa importantíssima, né? Uma delas já cobra R$ 2,00 só de você entrar, e depois disso ela vai cobrando 2 a cada quilômetro. Então, no primeiro caso, você vai perceber, e vamos desenhar isso, ó, que você tem uma reta crescente, isso é muito massa. Você vai ter uma reta crescente que começa no 2 e vai aumentando, né? Então, bem aqui no 2, ó, tá aqui e ela vai embora. Cresce, porque vai aumentando, né? Vai cobrando por quilômetro rodado e pronto, ela começa no 2. A outra, galera, a empresa, que é a E2, ela não cobra nada, né, no final das contas, mas para você entrar, mas vai cobrar de vocês R$ 3,00 o quilômetro rodado. Então ela vai ser uma reta, galera, aqui, ó, que vai fazer exatamente isso, ó. Vai ser uma retinha que começa aqui do comecinho da nossa conversa. Então aqui eu tenho a minha E2 e aqui eu tenho a minha E1. Agora, galera, então vamos ver os gráficos. A letra A falsa, né? Não tem nem como, porque a E2 está constante, isso não é verdade. Você não vai cobrar só R$ 3,00 para sempre, né? Depois disso, letra B. Letra B parece uma boa, né, galera? Inclusive é a alternativa correta, porque aí a gente vai ter um ponto de encontro, inclusive, que acontece ali, ó, 2 e 6, né? No par ordenado 2 e 6. Legal, então estamos aí com a nossa alternativa letra B para a questão 2. Então, eu falar, vamos assinalar já aqui, ó. Foi fácil essa, né, galera? Então, é mais conhecimento de gráfico, lembrar um pouco da teoria, né?
Pula pro 3. A questão 3 já é uma questãozinha ali, ó, um pouquinho mais difícil, mais de VOF, pra gente sacar um pouquinho o que tá rolando. Ele tá falando assim, ó, na figura está representado aí o gráfico da função f de x. Gente, é uma decrescente, uma reta decrescente, né? Legal isso. E ali é bom você perceber, galera, que ela encosta no y, no ponto Q, né? No elemento Q ali no cantinho e no x no P. Bom, em relação a f de x, pode-se afirmar que, número 1, galera, Q representa o termo independente da função f de x, verdadeiro. Só por que verdadeiro? Porque você tem que lembrar do seguinte, ó. Uma f de x, uma função de primeiro grau, é do tipo ax mais b, né? Esse b, que é o coeficiente linear, é o responsável pelo ponto de encontro com o eixo y. Nessa ocasião, é o qzinho e não o b, né? Lógico, né? Fazem o mesmo papel, né? Só uma representação de direita diferente. Então a número 1 é verdadeira, sem sombra de dúvidas, galera. 1 é verdadeiro. Vamos para 2? Ó, próxima afirmação. Se o x for maior do que o p, então f de x é menor que zero. O que significa isso, gente? Fica olhando aí na figura, você tem que ficar olhando agora. Fica olhando na figura e perceba que o p ele é a raiz dessa função. Se eu for à direita do p, o que vai acontecer no final das contas, galera? A minha função ela desce, ela fica negativa. Então, no português simples, o que está dizendo? Que se no eixo x eu passar do p, então a minha função fica negativa. F de x é menor que zero. Verdade? Sem sombra de dúvidas. Então é verdadeiro também. Bora pro 3. Ó. O 3 diz assim, a função f é crescente. Não, falso, né, gente? Comecei falando para vocês que é decrescente, né? Então falso com certeza. E logo depois disso, 4. E última afirmação, a declividade da reta é dada por P. Falso. Lembra que a declividade da reta é dada pelo coeficiente angular e não pela raiz. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui é falso. Fechou. Isso aqui dá a declividade dessa reta, ó, que seria o nosso Azinho, né? A gente não sabe ele, né? Porque a gente não tem informação suficiente para isso. Beleza? Agora, montou, galera, a gente está, então, na alternativa letra A, né? Porque ele está falando da 1 e da 2, né? Então, a alternativa letra A é a verdadeira. Pula pro 4, galera, vamos embora. 4 diz assim, ó. Um carro flex possui um reservatório de gasolina destinado exclusivamente para as partidas a frio, né? Aí ele fala, ó, com capacidade de armazenamento de 2 litros. Devido ao tempo de uso, ele apresenta uma rachadura, de forma que o combustível está vazando numa taxa constante. Ó que massa. Aí ele fala, ao meio-dia, esse reservatório foi abastecido completamente e às 16 horas observou-se que só havia 1,6 litro de gasolina, né? Aí ele diz, ó, se o problema não for resolvido, então o reservatório estará vazio. Galera, vamos ver. Ó, ao meio-dia estava cheio. Então, meio-dia ele tinha, ó, 2 litros. Certinho, né, galera? Aí passou um tempo, às 16 horas, então 4 da tarde, aconteceu dele ter 1,6. É aqui que está a manha. Você tem que perceber que toda função do primeiro grau é constante e a gente consegue tirar um proveito disso dizendo assim, ó. Quanto que diminuiu aqui, ó? 0,4. Ó, foi isso. E quanto tempo passou? Passaram-se aí 4 horas. Então, galera, porque no final das contas, ó, em 4 horas, 0,4. Isso significa dizer, galera, que olha que massa, se fosse por hora é 0,1. É 0,1 a cada hora. Olha que massa. Então, eu já vou escrever isso, ó. É 0,1, igualzinho esse anterior, né? Então, 0,1 litro por hora, galera. A cada 1 hora. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se é 0,1 a cada 1 hora, se fossem 10 horas, seria 1 litro. E 20 horas, seriam 2 litros, acabava. Então, 20 horas depois, ó, das 12 horas, galera, fechou. Vai acabar com certeza ali, vai esvaziar tudo, né? Das alternativas que a gente tem, a gente vai ter que ver o que tá rolando, né? Bom, 20 horas do mesmo dia, não, né, galera? Só tá meio-dia aqui. Imagina, passa 20 horas, passou quase um dia inteiro, né? Se pensa mais fácil, você tá no meio-dia. Se passar 24 horas, você tá meio-dia do dia seguinte. Como passou só 20, você vai tirar 4 horas disso. Então, 12, que é o meio-dia, menos o 4, a gente vai estar aí bonitinho às 8 da manhã, beleza? Então, nesse caso aí, ó, 8 da manhã do dia seguinte. Então, letra D, né, galera? Então tá aqui, ó. Foi. Bonitinho esse 4, né? Vamos pular pro 5? Ó. E vamos já chegar na metade da lista. Ele fala, ó, texto para a próxima questão. Seja f de a em b uma função dada por f de x é igual a menos 2x mais 2, em que a é igual a menos 2 e 4 e b é menos 6 e 6. Isso é o domínio e o contradomínio, tá, galera? Aí ele diz o seguinte, letra A. Assinale a alternativa aí, perdão, né, que completa corretamente a frase. F de x é uma função, letra A, cujo zero é menos 1. O que significa isso, zero ser menos 1? Gente, a nossa função, ó, isso é falso. A nossa função é menos 2x mais 2. Se você colocar menos 1 aqui dentro,
do x, vai ficar menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 mais 2, 4. Não é zero da função. Isso quer dizer que a letra A é falsa. Letra B, ela é crescente. Não, não é crescente. Coeficiente angular negativo significa que a função é decrescente, tá? Então, falso. Depois disso, letra C, cujo coeficiente angular é 2. Não, o coeficiente angular é menos 2, né? Lembra que o coeficiente angular é o que acompanha o x da nossa teoria, né? E logo depois de letra D, ela é decrescente. Ela é decrescente, gente. Ó, o coeficiente angular é negativo, então ela é decrescente, com certeza. Você decora isso, né? Tem que decorar, tem que saber. Tá lá na nossa teoria, tá? Então ela é decrescente. Tá aqui, ó. Então a alternativa correta é a alternativa letra D. Perfeito, galera. Então fizemos até o exercício 5. Na próxima aula a gente continua. Valeu!